Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui. O meu nome é Rui Ferreira, ao meu lado tenho o João Fernandes e há cerca de 1 ano e meio atrás nós decidimos despedir-nos e ir para a Ásia durante 3 meses. Essa viagem nós relatámos-la num blog chamado Searching for Lotus. Por curiosidade, quem é que seguia ou alguma vez ouviu falar do blog? Que levanta a mão, por favor. 3, 4, 5, menos de 10? Isso dói. E obrigado ao pai e à mãe do João por contribuírem para o nome não ser tão... Bom, como sabem, o tema deste TEDx são os sentidos, e que melhor tema para relatar uma viagem de 3 meses do que os sentidos, depois dos nossos estímulos, depois de paisagens maravilhosas que deslumbraram os nossos olhos, depois dos apitos intermináveis que invadiram os nossos ouvidos, depois do cheiro da Índia, que ainda hoje perdura em alguma das nossas roupas, depois do picante da comida, indiana ou não, que durante alguns meses tornaram o nosso estômago indestrutível, ou então o toque e os abraços das pessoas dos locais onde chegávamos. E essa razão, todos esses estímulos serviram para que nós agora sejamos, ainda que ligeiramente, pessoas diferentes daqueles 2 miúdos que no dia 16 de fevereiro de 2015 partiram algo assustados do Porto em direção à China. E, posto isto, eu gostaria de começar a nossa história. Aliás, gostaria antes de dizer que esperamos que a nossa história seja também ela sinestésica o suficiente para que vocês também tenham os vossos sentidos estimulados. E a nossa história começa com uma pergunta. Já alguma vez imaginaram os últimos dias da vossa vida? Sentados numa cadeirinha de madeira, perto de uma fogueira, a recordarem-se dos anos que passaram? À parte da versão poética destes últimos dias, se havia um sentimento de que tínhamos receio, e ainda temos, era o arrependimento. A última coisa que nós queríamos era, bem perto do fim, olhar para trás e sentirmos que a vida tinha passado ao nosso lado. Que em vez de vivermos, tínhamos existido. E por essa razão, porque não queríamos esperar até aos 65 anos para sermos felizes, decidimos despedir-nos, pegar numa mochila e ir 3 meses para a Ásia. Não foi uma decisão difícil. A vontade, a ambição estavam lá, mas também não foi leviana. Exigiu que nos despedíssemos, que abdicássemos de bons empregos e que enfrentássemos o absoluto desconhecido. Neste caso, 1 mais 1 teria de ser igual a muitos. Mas tudo na vida perde força à luz da relativização. Saudáveis e matematicamente rigorosos como somos, estimamos viver mais 50 anos. Ora, 3 meses em 50 anos equivalem a 0,5% daquilo que esperamos viver. Portanto, a grande decisão tornou-se tão mais pequeninha e fácil de tomar. A viagem dura há mais de 1 ano e meio, apesar de termos estado no exterior apenas 84 dias. Ora, mas como um músico não morre enquanto a sua obra ressoar entre nós, também a viagem continuará enquanto nós falarmos sobre ela, nos rirmos dela, aprendermos com ela. E durante esta viagem, apesar do nosso planeamento estar ao nível da competência do Donald Trump, quase nula, obviamente que pensamos visitar alguns dos locais mais emblemáticos por onde passamos. E percorrer a muralha da China foi uma experiência emblemática. Ou ver o nascer do sol em Bagan, no Myanmar, ou em Angkor Wat, no Camboja, foi mágico. E o que dizer de furar um casamento em Laos? Algo que sempre sonhamos, mas nunca pensamos concretizar. O Taj Mahal dispensa descrições. Mas sabem que mais? Nem sequer é isso que nós verdadeiramente recordamos. No Vietnã, o segundo país da viagem, conhecemos uma senhora brasileira, muito magrinha, com cabelo muito volumoso. Acho que não me engano se disser que ela gastava um frasco de laca todos os dias. Ou então, tinha o mesmo cabeleireiro que a Manuela Ferreira Leite. Mas a Jane era uma pessoa especial. A Jane foi uma das pessoas que nos tocou particularmente e provavelmente nem sabe disso. Às vezes isso acontece. Tocamos nas vidas das pessoas e nem nos apercebemos. A Jane tinha 60 anos e viajava pelo mundo apenas com uma mochila e com um sorriso extraordinariamente empático. Recusamos-nos a dizer que ela fazia sozinha.
apesar de não viajar acompanhada. Porque a cada canto e esquina, a Jane ia conhecendo pessoas e partilhando histórias. E dessa forma, aparentemente tão simples, a Jane mostrou-nos que não existe idade certa, definida ou padronizada para o que quer que seja. Eu aos 15 anos achei que era tarde demais para aprender guitarra, que já era muito crescido. Mas depois da viagem, dado ao exemplo desta senhora, aos 26 tenho aulas com 2 miúdos cuja soma das idades é inferior à minha. E um ano depois, todas as decisões que nós tomamos são norteadas pelo valor mais escasso e valioso que nós temos. O tempo. O tempo que antigamente olhávamos como inesgotável, porque temos todo o tempo do mundo e tempo para dar e vender, é agora o nosso bem mais escasso e aquele que mais valorizamos. Este ano, menos 3 meses de ter começado num emprego, senti que aquilo não era o que eu queria fazer nos próximos anos. E em vez de me escudar na desculpa de que isto é só o início, há de melhorar, cuidado que não has de conseguir melhor, não há tempo a perder com aquilo que não nos faz feliz ou não contribui para a nossa evolução. Despedi-me e recentemente abracei um projeto no qual verdadeiramente acredito. Um ano depois da viagem, aprendemos a viver melhor. Percebemos que a vida pode ser mais do que o caminho padronizado de tirar um curso, trabalhar, casar, ter filhos. Não que haja algo de errado com isso, antes pelo contrário. Aliás, uma visão totalitarista sobre o rumo a seguir a caminho da felicidade vai contra tudo aquilo em que nós acreditamos. Mas há mais caminhos além do vulgarmente percorrido, como já diziam os romanos sobre as diferentes formas de chegar a Roma. Normalmente as pessoas preocupam-se com os próximos anos. Nós, se calhar, preocupamos-nos mais com os nossos últimos anos. Se vocês estão prestes a tomar uma grande decisão na vossa vida, quer seja viajar 3 meses pela Ásia, quer seja organizar um TEDx, quer seja montar um projeto, o que for, usem a relativização. Lembrem-se do vosso primeiro dia na escola, do vosso primeiro dia no emprego, do vosso primeiro dia numa nova função. Lembram-se quão assustadores esses momentos podiam parecer? Mas sabem que mais? Esses mesmos sorrisos que eu vi agora, a probabilidade de acontecerem novamente é gigante. Quando numa velha cadeirinha de madeira, perto de uma lareira, estiverem a olhar para os anos que passaram. Obrigado.